Então, pessoal, estamos agora na aula 33. Na aula 32, a gente viu 3 planos onde o corpo do nosso assunto principal, da nossa personagem, fala, tá certo? E nessa aula 33, nós vamos ver 3 novos planos. Close-up, grande close-up e close-up extremo, tá certo? Esses nomes aqui, assim como os outros anteriores, podem dar uma leve modificada, mas a ideia é a mesma. Quem é ela? Né? Retrato da personagem ou modelo, né? O assunto principal. Nesse plano, pessoal, nesse corte aqui, a gente já consegue ver uma identidade dela. Quando a gente vai tirar a fotografia para a carteira de identidade, que foto que eles tiram? Exatamente essa que você está vendo de mim. Nesse caso aqui, ele está cortando o topo da cabeça e na altura do pescoço. Se você quiser saber se está certo, se está errado, volte algumas aulas, né, e você vai ver lá alguns cortes em verde, lembra? Então, esse corte está corretíssimo, tá certo? Então, nesse plano aqui, nesse take, nessa fotografia, a gente já consegue ver o assunto principal sendo os olhos, tá? E cada vez que a gente se aproxima mais, a gente vai vendo a sua personalidade. Neste caso, o corte está sendo abaixo da boca e na altura das sobrancelhas. Não é para cortar sobrancelhas, é na altura das sobrancelhas, é um pouquinho acima, tá? E a gente consegue ver o quê? Ela está encarando a câmera e dizendo o ônibus, né? Eu estava aqui esperando o ônibus, será que vai vir e tudo mais? E ela está dizendo, eu vou ficar aqui, né? Determinada. A gente consegue ver as expressões faciais dela. E no terceiro plano, pessoal, o corte, a gente vê as suas marcas, né? E as suas cicatrizes. Marca, pessoal, eu digo, são os detalhes do rosto do nosso assunto, tá? E na historinha que eu estou contando, eu estou dizendo, ei, eu vou ali naquela loja, naquele bar e vou tomar um café, certo? Então a gente consegue ver detalhes do rosto, detalhes da boca, se ela está nervosa, né? Mordendo os lábios, ou se ela está sensualizando, mordendo o canto da boca, ou se ela está chorando, né? Ou se ela está com os olhos vermelhos por algum motivo. Então, são esse corte, né, que vai nos mostrar mais detalhes do nosso assunto principal, da nossa personagem. Então, né, pessoal, para que serve esses 3 planos, certo? Aqui, nesses 3 planos, a gente tem como assunto principal, tá? Obviamente que é a pessoa, né? Mas o assunto principal são os olhos. No primeiro, a gente viu que o assunto principal era o ambiente. No segundo, a gente viu que o assunto principal ali era as ações, né? Correndo, tá parado e principalmente as mãos, certo? Ou a relação dela com o ambiente. E aqui não tem nada melhor para que passar sentimentos, né, e emoções através dos olhos, pessoal. Então aqui o assunto principal são os olhos da nossa personagem, tá? E a gente acaba conhecendo a sua personalidade, né, seus medos e seus sonhos. Então a gente consegue ver se ela é uma pessoa brava, determinada, né, alegre. A gente descobre a idade dela, certo? Se ela é uma pessoa mais velha ou mais nova, né? Também a gente consegue ver se ela é uma pessoa vaidosa, se ela se pinta, se ela não se pinta, certo? E alguns detalhes físicos importantes do rosto. Numa fotografia, uma fotografia de detalhe, uma fotografia macro, né? E se for para passar emoção, uma lágrima que escorre, certo? E também algumas marcas, se essa pessoa sofreu algum acidente, alguma marca ali é importante para ela, uma tatuagem, desculpa, né? Ou a cor dos olhos, ela é apaixonada pelos olhos. Numa história, comumente, a gente diria
Beatriz estava na cidade X, embaixo da rodovia Y, né, sozinha, numa tarde de outono. Ela estava muito reflexiva, pensando na vida, mas prontamente ela pensou que o ônibus não chegaria, então ela reflete e pensa, será que vou tomar um café? Né? Ela não era muito vaidosa, mas ela amava seus olhos verdes e estava determinada a tomar um copo de café. Então fica a dica, né, pessoal? Como gerar? Se aproxime mais do assunto principal, chegue bem mais perto, certo? Encare o seu assunto, né? Entre na sua cabeça. E dando nomes aos nossos planos, a gente tem primeiro o close-up, né? Onde mostra qual é a sua identidade. É a fotografia que a gente faz para RG, né? Carteira de identidade. Qual é a sua idade, né? A gente consegue ver características mais fortes do rosto. E close-up, grande close-up e depois close-up extremo, né? Nessas três, pessoal, cortes aqui, nesses três planos, geralmente a gente utiliza lentes, né, maiores ou iguais a 50 milímetros, podendo até serem usadas lentes macros, tá? Para pegar bem a sobrancelha, bem os cílios, tá? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Então, chegue mais perto. Óbvio que a gente tem que contar histórias, mas o nosso cliente, o nosso público, o nosso observador quer saber o que estava se passando naquele momento com ele ou com alguém que ela esteja olhando. Então agora fiquem com as imagens de fixação para fixar mais o conteúdo. Caso tenha alguma dúvida, não esqueça de... Valeu, pessoal, um grande abraço e até mais. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun.